Nós estávamos falando naquele texto lá de João, capítulo 3, né? E eu gostaria de ler só os últimos versículos. Vamos lá, João, capítulo 3. Do verso 18 ao verso 21. Diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Aqui Jesus estava tratando com Nicodemos a respeito do novo nascimento, da regeneração, que é o tema que a gente está falando, que é a condição primária para que haja avivamento. É, sem dúvida nenhuma, a regeneração, o novo nascimento. Não há como sermos avivados se nós não estivermos vivos, né? Só o vivo é avivado. Então, e para estarmos vivos espiritualmente, nós precisamos nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, conforme Jesus trata aqui com Nicodemos. E depois, na sequência, nesses versículos finais que nós lemos, ele vem declarando, né, que a condenação, como diz aqui no verso 19, né, é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Veja lá no capítulo 1, verso 9, diz lá, né, que a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu, ou seja, não o enxergou, não o viu. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós vemos que amar a luz aqui no caso é crer, né? É ter essa comunhão, é ter esse receber a Jesus Cristo, como está escrito ali no capítulo 1, que a gente acabou de ler. E as pessoas passaram então a ser condenadas, segundo esse versículo, porque elas rejeitaram essa luz. Não é por prática só do pecado, mas principalmente por rejeitar a luz. Porque por prática de pecados, todos nós estaríamos condenados diante de Deus. Por sermos pecadores, todos nós estaríamos condenados diante de Deus. Mas com a vinda de Jesus Cristo, foi nos dado a oportunidade de sermos, como o Sandro diz, justificados. E sendo justificados, embora ainda sendo pecadores, ou seja, pessoas passíveis, com a possibilidade de virem a pecar, nós, por Deus, somos considerados justos. Ou seja, nós não somos, na essência, justos. Mas por causa do justo que habita em nós, nós temos todas as condições divinas para praticarmos a justiça. Amém, queridos? Então, essencialmente, eu e você não somos justos. Essa é uma característica divina, só Deus é justo. Nós somos justificados, fomos feitos justos, porque Jesus Cristo habita em mim e habita em você. Amém? Por isso que quando Deus nos olha, Ele nos olha como pessoas justas, justificadas. E nesse sentido, essa capacitação que eu e você recebemos, faz com que nós queiramos o justo. Ele quer praticar a justiça. É natural que agora ele ande de acordo com essa justiça. Ou seja, não quer dizer com isso que nós naturalmente, por estarmos ainda vivendo nesta carne, vivendo nesse corpo mortal, não significa que de forma natural eu terei esta inclinação para as coisas do Espírito. Ou seja,
Eu fui, recebi a pessoa do Espírito Santo, sou habitado pelo Espírito Santo de Deus, mas esta velha natureza, esta carne mortal que eu e você temos, ela ainda é inclinada para as coisas deste mundo. Ela ainda é inclinada para o pecado. E nesse sentido, a gente tem que entender que se eu não recorrer ao poder de Deus para me livrar desta inclinação da minha carne, eu vou acabar cedendo aos desejos da carne e cometendo pecado. Está claro isso, gente? Essa libertação plena só lá na eternidade. Só quando morrermos, né? Ou quando formos arrebatados, quando o Senhor voltar. Está tudo bem? Está claro aí? Está todo mundo entendendo, gente? Amém? Então vamos seguir. Então é natural que, o verso 21 diz assim, olha, mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. João, capítulo 3, verso 21. Este desejo, o contrário também é verdade. Olha aqui o verso 20. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque a luz vai mostrar que as obras daquela pessoa são obras más. Então elas serão reprovadas. Então aqui, veja que tanto há uma reação natural daquele que ainda está em trevas, de que ele não tem o desejo, ele não tem a vontade, ele não tem o estímulo, ele não tem a capacidade para se aproximar da luz. Pelo contrário, ele se afasta porque ele não quer que as suas obras sejam reveladas. Então aqui veja que Jesus ele associa a questão das obras com a regeneração. Ou seja, eu fui regenerado, e aí você entende talvez mais claramente agora, Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que de antemão ele preparou para que vivêssemos nelas. Ok? Então veja, as obras, elas acabam sendo consequência desta salvação em Cristo Jesus. O fato de eu ser feitura, como diz lá em Efésios, né, 2:10, feitura sua, criado em Cristo Jesus, ou seja, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, somos novas criaturas. Embora com a mesma aparência, com o mesmo corpo, com os mesmos pensamentos, os mesmos desejos, mas eu sou uma nova criatura e estou sendo agora transformado na imagem de Jesus Cristo. É um processo de santificação que nós entendemos fazer parte do processo de salvação, que vai se concluir com a nossa glorificação. Não tem. Obrigado. Que vai se concluir com a nossa glorificação, né? Isso lá na eternidade. Bom, baseados nisso, nós falamos sobre o arrependimento, porque o arrependimento nada mais é do que o desejo dessa mudança, para que as nossas obras, que antes seriam reprovadas, agora sejam manifestas e se perceba que elas são feitas em Deus. Observe aqui que não estamos aqui estimulando religiosidade, não são obras humanas, mas são obras, como diz aqui o texto, feitas em Deus. Assim como diz Efésios 2:10 também, somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus preparou de antemão para que vivêssemos nelas. Então não são as obras que eu quero, que eu desejo, é viver as obras que Deus quer, que Deus deseja para nós. Amém, queridos? É esse o nosso, pelo menos deveria ser o nosso desejo como cristãos, como filhos de Deus, cumprirmos a sua vontade. E para que isso aconteça, sem dúvida é necessário que nós entendamos que o arrependimento, diferente da justificação, que é algo que ocorre neste momento, nessa regeneração, nesse momento que nós somos transformados em nova criatura, né? O arrependimento, ele não só
também faz parte deste processo de salvação, né, onde eu sou convertido, né, outra palavra, convertido é mudar de rumo, mudar de direção. Então, regeneração é ter uma nova natureza, nascer de novo, regenerar. Eu fui gerado por meus pais, agora eu vou ser gerado pelo Espírito, regenerado. Amém? Tudo bem, queridos? Novo nascimento é a mesma coisa. Agora, a conversão é mudar de direção. A justificação é Jesus ter morrido em meu lugar, como o Santo explicou aqui, pagando pelos meus pecados, já que eu não poderia pagar de forma alguma e ninguém poderia pagar pelos meus pecados. Então, Jesus vem e me substitui naquela cruz. Então, entenda que isso tudo é um processo que acontece num instante, né, no momento da nossa vida. Agora, o arrependimento é o único que, além de acontecer nesse momento, ele tem que continuar o resto da minha vida. O arrependimento não é algo só exclusivo como a justificação é. Embora os efeitos dessa justificação, eles também se prolonguem para o resto da minha vida terrena. Porque para o resto da minha vida terrena, como o Sandro falou, se eu pecar depois de justificado, eu tenho que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de toda a injustiça. Né? 1 João, lá, capítulo 1. Então, veja, se eu confessar os meus pecados, o mesmo sangue que me justificou dos meus pecados passados, também vai me justificar diante de Deus daquele pecado cometido, ou um pecado futuro, depois da minha justificação, depois do meu novo nascimento. Vocês entenderam? Adriana, você entendeu, Adriana? Estou achando que você não entendeu, Adriana. Se eu pedir para você vir aqui explicar, você não vai conseguir. A justificação, vou repetir, ela aconteceu no momento que eu fui regenerado, que eu nasci de novo, mas o efeito dessa justificação, ela se prolonga para o resto da minha vida. O que significa isso? Que o sangue que me justificou em Cristo também me perdoa caso eu venha cometer um pecado lá no futuro. Ok? É isso. Melhorou? Então tá bom. É só isso. Bom, mas para isso eu preciso do arrependimento. Por isso o arrependimento é algo que acompanha a nossa experiência cristã, faz parte do processo de santificação, tanto do processo de novo nascimento, do ato do novo nascimento. A gente fala processo porque parece que é uma coisa longa, né? Mas faz parte do processo de santificação. Por que nós estamos falando isso? Porque hoje eu gostaria de tratar aqui com vocês exatamente, né, da necessidade, por que nós precisamos da salvação, né? Por que nós precisamos ser salvos? Lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, não precisa abrir o texto não, diz lá, aquele texto, que imediatamente após a regeneração, né, lá diz que sem santificação ninguém verá a Deus, em Hebreus 12, 14. Isso significa que imediatamente após a minha regeneração, após o meu novo nascimento, começa-se este processo, aí sim é um processo, porque ele vai durar o restante da minha vida. A salvação, a gente chama a salvação dessa conversão, da santificação, da justificação e da glorificação, que são várias etapas que Jesus passou e que eu e você passaremos. Lógico que Jesus não passou por justificação porque ele nasceu justo e morreu justo. Nós precisamos passar, mas ele morreu e foi glorificado, como nós um dia morreremos e também seremos glorificados. Por isso que ele é o primogênito dentre os mortos, né? O primeiro que foi gerado por Deus, que passou por essas etapas que nós iremos passar. Bom, então, após o nosso novo nascimento, começa-se esse processo. E sem santificação, sem este processo, como diz lá em Hebreus 12, 14, ninguém verá ao Senhor. O que significa? Que quando eu fui regenerado, além de ser feito justo, eu também fui feito santo, porque o santo habita em nós. Por isso que a Bíblia fala,
Paulo escreve aos santos da igreja, tal, tal, tal. E o que quer dizer santo? A gente tem a ideia de que santo é uma pessoa que não peca, uma pessoa impecável. Não, não existe ser humano nenhum que seja impecável. Ou seja, nós podemos, pela misericórdia e graça de Deus, vivermos longos períodos sem pecar. Mas dizer que nós nunca estaremos aptos a não pecar, isso não existe, infelizmente. Esta possibilidade de virmos pecar, ela sempre existirá. Não quer dizer que por isso devamos pecar. Ok? Tá tudo bem até aqui? Vamos lá. Por isso precisamos da santificação. Para vivermos realmente uma vida que mais se aproxime, por isso que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, verso 29, né? Que nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz que aquele que começou em vós a boa obra, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então, este processo de aperfeiçoamento, esse processo de santificação, que é a mesma coisa, todos nós precisaremos passar. E o que santificação significa? Significa consagração, purificação, ou seja, alguém que foi consagrado, que está sendo purificado, ou que está sob o efeito de consagração. Então, nós somos pessoas separadas para Deus. Esse é o significado também de santo, uma pessoa separada. Fomos tirados do mundo, fomos separados do mundo para Deus. E o que significa ser separado do mundo para Deus? Significa que agora eu não devo mais ser como o mundo é, ou viver como o mundo vive, ou falar como o mundo fala, ou se vestir como o mundo se veste, ou pensar como o mundo pensa, ou agir como o mundo age, enfim, eu não devo mais. Mas quer dizer que eu vou ser um extraterrestre aqui na Terra? Não. É possível você se vestir, é possível você viver, é possível você interagir com as pessoas e ser cristão. Lógico que é. Jesus fez isso, não fez? Ele não viveu aqui entre nós? Eu estava vendo ontem, de novo, um capítulo lá do Chosen, o primeiro lá, e no primeiro capítulo dessa série, que aliás eu recomendo que os irmãos assistam, Jesus entra num bar. Isso na série. Não é improvável, porque a Bíblia fala que ele andava com os beberrões e com prostitutas. Está no Evangelho isso. Eu não estou dizendo que você deve ir para o bar e que nem deve frequentar prostíbulo. Amém? Não estou afirmando isso. Eu só estou dizendo, estou dando um exemplo, que você não precisa ser um extraterrestre. Você não precisa ser uma pessoa que rejeita. É lógico que há coisas que não convêm. Jesus, ele conhecia a sua estrutura para entrar nesses lugares. Eu não sei se você se conhece. Eu teria dificuldades, né? Tem gente que gosta de evangelizar em prostíbulo. Não é a minha praia. Eu não iria. Né? Tem gente que não liga, né? Sei lá, se você é um eunuco, por exemplo. Não sei. Hã? Se você é um eunuco, eu não vejo problema nenhum. Mas se você é uma pessoa normal, no sentido corriqueiro aí da virilidade, da masculinidade, talvez não seja um bom ambiente para você ir. Não estou dizendo que você tem que ir. Mas cada um diante da sua possibilidade, da sua estrutura. E nós vemos que é possível vivermos neste mundo e sermos cristãos, porque Jesus viveu neste mundo e foi. Ele foi um exemplo. Você não precisa sair deste mundo. Paulo fala isso lá no capítulo 5, porque se nós fôssemos evitar as pessoas que praticam iniquidade, nós teríamos que sair deste mundo. Não temos como. Mas isto não significa que eu tenha que me deixar influenciar por essas pessoas. Ou que eu tenha que me deixar influenciar pelo sistema deste mundo. E aí que está o segredo do cristão. E por que eu preciso ser avivado? Para viver num mundo que está podre, que está chafurdado no pecado, e não me deixar contaminar por ele.
Aí que, veja que a obra de Deus, ela é perfeita e completa, porque eu não só fui justificado do meu pecado passado, mas eu recebi de Deus provisão, graça suficiente para conseguir viver neste mundo como um justo, como um santo. Amém, queridos? Nessa hora ninguém diz muito amém, né? Porque não é fácil. Eu sei que não é. E por isso precisamos da santificação. É uma necessidade premente para mim e para você. Mas muitos de nós talvez negligenciemos essa questão e isso tem nos tornado talvez pessoas alvos mais fáceis para a queda, né? Para cedermos às tentações, alvos do inimigo. Eu quero que você abra lá em Romanos, no capítulo 8. E aqui nós vamos falar sobre andar no Espírito. Ele vai tocar um pouco em algumas questões que nós já até comentamos hoje. Por exemplo, a justificação. Ele não vai escrever, você não vai ver a palavra santificação no texto, mas entenda que andar no Espírito nada mais é do que viver o processo de santificação. Tá? São palavras diferentes, expressões diferentes. E eu queria compartilhar esse texto aqui com vocês. Eu tinha um outro texto para compartilhar, mas eu vou ficar só nesse aqui mesmo, tá bom? Sobre a necessidade, por que nós precisamos da santificação. Bom, e obviamente o arrependimento é fundamental nessa questão da santificação, assim como foi na regeneração. Foi nos dado a oportunidade do arrependimento da parte de Deus e também é nos dado em todas as vezes que pecamos para a santificação a oportunidade para o arrependimento. Do mesmo jeito. Vamos lá. Capítulo 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Na minha versão tem um complemento aqui, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 2. Porque a lei do Espírito em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Eu sei que é complicado, mas a gente já vai explicar. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos parar aqui no versículo 4, para a gente entender. Vamos lá. Primeiro, Paulo começa aqui o versículo 1 declarando, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele está concluindo, portanto, é uma conclusão, algo que ele começou a desenvolver no capítulo 7. E no finalzinho, ele declara aqui, olha, no verso 24, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Aí no verso 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte que com o meu entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele não está dizendo aqui que ele vivia na prática do pecado, ele está dizendo simplesmente que com a carne você realmente serve ao pecado e no espírito você serve a Deus, deseja praticar a vontade de Deus e, consequentemente, quando isso te controla, te domina, também a sua carne não vem a pecar. E aí ele conclui, portanto, por quê? Porque essa expressão aqui, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte, é o brado, é o grito de libertação que todos nós um dia experimentamos. Veja bem, se você não enxergou que você era um pecador, não tem como você ter se arrependido. Amém?
como eu posso desejar mudança de algo que eu não reconheço que eu preciso de mudança? Então, quando eu enxergo, quando eu entendo que eu sou um pecador, aí Paulo declara, miserável homem que sou. Quem me livrará deste corpo de morte? A figura aqui era de um gladiador que matava lá no Coliseu, era comum as lutas entre gladiadores, e algumas lutas terminavam em morte, e a pessoa às vezes estava ferida, às vezes estava machucada por causa da luta, do combate, estava enfraquecida, né, por causa do esforço de tudo que tinha feito. Ele tinha que arrastar o corpo do seu oponente ali naquela exposição, naquele espetáculo, como parte. Então, Paulo aqui está querendo mostrar exatamente isso. Quem me livrará deste corpo de morte? Ou seja, eu e você carregamos este corpo de pecado, esse corpo de morte, porque o salário do pecado é a morte, como o Santo falou aqui, desde que nós nascemos. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Deste peso, deste fardo que está sobre mim? Disso que eu não consigo, que eu não suporto, que eu não tenho como me livrar? Quem me livrará deste corpo de morte? Esse é o brado de arrependimento. Graças a Deus. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo aqui, ele estava falando, por isso, nenhuma condenação há. Ou seja, agora eu não tenho pecado mais sobre mim, porque eu me livrei, graças a Jesus Cristo, eu me livrei do corpo de morte. Eu me livrei daquela natureza. Eu me livrei não, né? Eu fui liberto. Melhor falando, porque a gente não se livra de nada. Nós somos libertos. Eu fui liberto. É a mesma coisa, às vezes a gente fala, comete isso, se eu cometer, os irmãos me perdoem, tá? Eu me converti. Na verdade, eu fui convertido, né? Eu não me converti, eu fui convertido. Mas eu fui livre deste corpo de morte. Sendo livre deste corpo de morte, agora, eu não tenho mais por que ser condenado. Não há mais por que ter uma sentença. Se não há pecado, não há mais para que ter uma sentença de condenação sobre aquela pessoa. E é isso que Paulo está dizendo. Então veja que ele está falando para pessoas regeneradas, para pessoas convertidas. E ele começa falando, olha, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E na minha versão ele inclui o que diz lá no finalzinho do versículo 4, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne aqui? O que é carne nesse texto? A carne, essa expressão carne na Bíblia, ela tem várias conotações. Ela pode significar o meu corpo físico, esse corpo carnal, como ele pode representar uma natureza carnal, que está ligada intimamente à natureza do pecado. Por quê? Veja bem, todos nós fomos criados por Deus com desejos naturais. Desejos de comer, desejos de beber, desejos de sexo e vários outros desejos que o pecado usou. Veja, todos eles foram dados por Deus. Todos eles. Não é porque existe uma corrente, né, teológica aí, que entende que o sexo, o desejo sexual, só surgiu depois do pecado. É isso que você estava rindo, Sandro? É isso mesmo. Existe esse entendimento. É lógico que não é assim. Né? É lógico que não é assim. Você observe a declaração de Adão quando ele viu Eva. Né? Esta verdadeiramente é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, ele se impressionou com a beleza e identificou-se com Eva, porque viu que ela era da mesma natureza, era igual a ele. Lógico, igual com certas diferenças, graças a Deus. Amém, amados? Mas era semelhante a ele. Né? Mas com tudo que era necessário, era tudo que ele queria ver. É tudo que ele precisava. Né? Diz, se você ler lá o texto, lá você vai ver. E Deus diz, crescer e multiplicar-vos, enchei a terra. Como é que o homem ia... Eu fico imaginando, né, um sexo sem desejo, um negócio meio doido, né? Como é que a coisa ia ser, hein? Meio estranho, né?
o que aconteceu e o que acontece com o pecado, e agora, quando eu falo pecado, é como um senhor, como uma lei, né? Se você ler aqui, a lei, aonde que está isso, meu Deus? A lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Ah, sim, ó, eu aqui, vacilando aqui. Verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. O pecado como lei é essa. O que é uma lei? É algo que me influencia neste caso. Não é uma lei escrita em papel lá que a Miriam diariamente se debruça, né? Em cima de muitas leis e etc. E tal. Não, não é essa lei que nós estamos referindo. É a lei da gravidade, por exemplo. É uma lei que exerce influência. Eu já tenho citado isso aqui como exemplo. A lei do pecado é no mesmo sentido. É algo que me conduz ao pecado. E o que essa lei faz? Ela, usando esses desejos naturais da minha carne, sexo, comer, beber e outras coisas mais, soberba, por exemplo, e outros desejos que eu e você temos, cobiça, e outras coisas que nós temos, ele usa isso para nos fazer pecar. Mas o sentimento em si não é pecaminoso. Vocês entenderam ou não? Porque senão você está dizendo que Deus criou o pecado. Porque Deus criou você com esses sentimentos. A glutonaria é pecado? O desejo de comer é pecado? Não. É isso que eu estou dizendo. O sexo não é pecado, mas a prostituição é. A imoralidade é. A lascívia é. A sodomia é. Mas o desejo do sexo não é pecado. Assim como o desejo de comer também não é pecado. E foi dado por Deus, foi criado por Deus. Amém, queridos? Então, a questão não é eliminar o desejo. Não tem como você eliminar o desejo, você teria que deixar de viver. É como aquele irmão lá na igreja que nós tínhamos lá, eu esqueci o nome dele, nem vou, não, também se eu lembrasse eu não falaria, né? Que o pai dele, não ele, mas o pai dele, quando leu lá que se a tua mão te faz pecar, corta e joga fora, ele literalmente foi lá e cortou e jogou fora, porque a mão tinha feito, uma vez ele bateu na mãe dele. E ele cortou a mão e jogou fora, achando que estaria se livrando desse pecado. Não é dessa forma, não é deixar de ter o sentimento. O processo de santificação é um processo em que eu vou sendo tão avivado ou tão cheio do Espírito que eu vou ter, pelo poder do Espírito Santo, controle sobre os desejos da minha carne. É isso que Deus quer te dar através do processo de santificação. Para que você não venha a ser enganado pelas paixões, pelas concupiscências da carne. Amém, queridos? Então, veja, o pecado, ele infelizmente, assim, ele é um processo que é algo que está neste mundo, que foi introduzido neste mundo por Satanás. Ele está neste mundo e ele exerce influência sobre todos nós. Eu e você continuamos vivendo neste mundo e por isso nós precisávamos que Deus nos desse esta capacidade de resistir a esses pecados para que a gente pudesse ter um relacionamento com Ele. Senão nós não teríamos como nos relacionar com Deus. E por isso o processo da santificação. Salvação de Deus é uma salvação perfeita, completa. Amém, queridos? Vamos lá. Então, é para esses, né, que não há nenhuma condenação, para os que andam, que não andam, melhor dizendo, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andam segundo a carne significa que não andam segundo os desejos, as paixões da carne. Bom, porque a lei, já vimos o verso 2, porque a lei do Espírito da vida, ou seja, eu deixei de estar sujeito a uma lei, que é a lei do pecado e da morte, agora eu estou sujeito à lei do Espírito de vida.
Aí no verso 3, que ele usa aí uma linguagem assim que confunde um pouco, ele diz assim, olha, pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne. O que significa isso? Que a lei, ela depende da obediência do homem para que você a cumpra, do esforço humano. Só que sem o Espírito, isso em Ezequiel está muito claro, tirarei de vós o coração de pedra, colocarei um coração de carne, vos darei espírito novo, porei em vós o meu espírito para que andeis, guardeis e observeis os meus juízos. Sem o Espírito Santo de Deus, a lei não poderia ser obedecida. Por quê? Porque ela dependeria do coração humano, do desejo do homem para que ela fosse obedecida. Então, era impossível. A palavra declara claramente que era impossível. Se você errasse ou falhasse em um mandamento, você seria maldito por todos os mandamentos. Então, era impossível. Por isso que ele diz, olha, pois o que era impossível à lei, vista que estava enferma pela carne, a lei não poderia nos salvar, porque ela dependeria desse esforço humano, coisa que nós não conseguiríamos. Visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne. Ou seja, Jesus foi feito homem. Amém? Só que ele foi feito homem, mas não nasceu ou não foi gerado com um corpo pecaminoso, como eu e você fomos. Por isso que Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo de Deus. Não passou por gênero humano. Ele foi colocado dentro do ventre de Maria por obra do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Bom, então, nesse sentido, ele tinha um corpo semelhante. Por quê? Porque ele não nasceu pecador. Ele não tinha natureza de pecado. Por isso o texto diz aqui, olha, enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, porque nós somos pecadores, ele era parecido com nós, você olhando para Jesus, você ia falar, nossa, igualzinho. Só que não era, ele era semelhante, porque não havia pecado nele. Ok? Pelo pecado, e aí você entende 2 Coríntios 5, 21, que diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Jesus declara, Deus meu, por que me desamparaste? Muitos entendem que naquele momento, ele recebe, né, o pecado de toda a raça humana. Não sabemos exatamente se isso é verdadeiro, se foi ali, ou antes disso, ou depois disso, mas, de qualquer forma, ali na cruz, o pecado de toda a raça humana, e ele fala isso, quando eu for levantado da cruz, atrairei todos a mim. Então, o que Jesus estava dizendo? O pecado de toda a raça humana foi colocado sobre Jesus quando ele estava sendo levantado e crucificado ali. Então, ele, por isso que diz aqui o texto, pelo pecado, condenou o pecado da morte. Porque morrendo ele com o pecado da raça humana, ele livra aquele que nele crê deste pecado. Amém, amados? Está claro, então? Deu para entender o versículo? Adriana, você é minha vítima hoje. Você pode vir aqui explicar esse versículo para nós, Adriana? Não? Jonas, você faz isso no lugar dela? Entendeu? Então tá bom. Vamos lá. Verso 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Veja bem, a justiça da lei, ela se cumpriu. Que é a vontade de Deus. A lei, ela é a expressão da vontade de Deus. Mas a justiça que há na lei só se cumpriu por intermédio de Jesus Cristo. Eu e você não tínhamos condições de cumpri-la. Mas Jesus cumpriu, e ele cumpriu toda a lei. E cumprindo a lei, e morrendo em meu lugar, ele me livrou da necessidade de cumprir essa lei, para ser justificado. Por isso que nós somos justificados pela fé, e não pela lei, e não por obras. Amém, queridos? Agora, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Ou seja, a lei diz, é errado, é pecado cobiçar. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. É nesse sentido que a justiça da lei se cumpriu. Porque a lei só denuncia o que é pecado, mas ela não me
justifica, ela não me perdoa, ela não me capacita a não pecar. Quem me faz tudo isso é Jesus Cristo através do seu Espírito. Amém? Ele me capacita, ele é quem me justifica do pecado. Então, para que a lei, verso 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5. Os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Veja que Espírito aqui, eu acredito que na sua versão está tudo com letra maiúscula. Amém? Mostrando que há um total... por isso que aqui carne representa carne pecaminosa, ou seja, natureza de pecado. Né? Então veja que há um conflito entre a carne, aqui no caso, e no caso há destinos totalmente diferentes. Verso 6, né? A inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Em outras palavras, ninguém, eu, você e ninguém podemos viver ou obedecer aqui à lei de Deus, né, como está escrito aqui, verso 7. Ela não se sujeita à carne, de maneira nenhuma, à lei de Deus. Ela não se sujeita. São coisas totalmente incompatíveis, porque a inclinação da carne é inimizade, pelo contrário, ela é inimiga de Deus. E por isso não se sujeita a Deus e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne, essa é a conclusão, eles não podem agradar a Deus. O que é estar na carne? O que é viver? É andar conforme dá na telha. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Vocês querem ver lá? Vamos lá. Efésios 2, 1 e 2. Não perca o texto que nós vamos voltar aqui. Eu falei 1 e 2, né? 2 e 3, perdão. Mas podemos ler o verso 1 também, né? Vamos lá. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, né? Esses são os vossos delitos e pecados. Olha, estando mortos nos vossos delitos e pecados é o quê? Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então veja que estar morto em delito e pecado é andar na carne, como nós estamos vendo lá em Romanos, que aqui ele diz que é andar segundo o curso deste mundo. Então, se eu ando segundo o curso deste mundo, se eu ando segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, segundo esse texto, eu estou morto em delito e pecado. Em outras palavras, eu estou andando na carne. Verso 3, entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então veja que andar na carne é um resumo aqui. É você andar conforme, ele dá um exemplo no verso 2 aqui, né, ele trata dessas forças que nos influenciam, que são externas, né? E aqui no verso 3 ele fala das forças internas, desses poderes internos, dessas influências internas, que eu e você estamos às vezes sujeitos, né? Então, tanto por fora como por dentro, nós éramos impulsionados a andar na carne.
e por isso estávamos mortos nos delitos e pecados. Então é isso que o texto aqui que Paulo conclui, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 9, lá de Romanos, né? 8, 9. Voltem lá, vocês fecharam? Vou beber aguinha enquanto vocês voltam então. Vós, porém, graças a Deus, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aqui Paulo não está dizendo que você não está nesse corpo carnal. Você está neste corpo carnal. Só que ele está dizendo, você não está andando daquela forma que nós vimos lá em Efésios. Mas você, por quê? Porque você está no Espírito, porque você tem o Espírito de Deus que habita em você. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Veja que ele usa aqui Espírito de Deus, e depois ele fala Espírito de Cristo, no final do versículo. São dois espíritos diferentes? Não. É um só. Tanto é que no versículo 10, ele nem vai usar a palavra Espírito. Ele vai dizer aqui, mas se Cristo está em vós... Então veja, há uma união mística na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Como há uma união mística entre eu e Deus agora. E o meu irmão. Amém? Então, essa união é que nos torna um no Espírito. Somos um. Um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É isso. Somos um em Cristo Jesus. Então, veja que, da mesma forma agora, nós fazemos parte desta unidade. Por isso que ele usa Espírito de Deus, né, no versículo 9, e Espírito de Cristo, né? Se referindo a quem tem o Espírito de Deus anda no Espírito, quem tem o Espírito de Cristo é dele, né? Está em Deus. Mas se Cristo está em vós, aí ele resume agora no verso 9, só em Cristo, ele usa essa expressão para dizer desta união mística, né? Que há entre Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Veja bem, aqui, que corpo é esse que ele se refere? É o corpo do pecado que foi destruído. Pelo menos é a forma que eu entendo. Aqui, volte uma folhinha aí da sua página, capítulo 6, versículo 6. Acharam aí? Capítulo 6, versículo 6. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem, esse velho homem aqui, é a mesma coisa que o corpo do pecado. Vamos dizer assim, são expressões diferentes, mas o significado é o mesmo. Pois sabemos isso, que o nosso velho homem, na verdade, muitos entendem, desculpa só interromper de novo, esse velho homem como sendo essa velha tendência, essa velha maneira de viver que nós tínhamos. É uma forma de entendermos isso também, tá? Vamos lá. Pois sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja, como é que está na sua versão aí? Destruído ou desfeito na minha versão, a fim de não servirmos mais ao pecado. Então, quando ele diz aqui, olha, mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Porque a única maneira, se você ler lá no capítulo 6, de eu ser livre do pecado, é morrer para o pecado. É morrer para o pecado. E nós estamos mortos para o pecado. Amém, queridos? Vamos lá? Veja aqui, ó, vamos lá no capítulo 6, verso 11, diz assim, olha, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos,
e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ok? Então, nós fomos livres desse corpo do pecado por termos sido crucificados juntamente com Cristo naquela cruz. Então, quando eu fui crucificado com Cristo, esse é um outro significado da cruz. Um é a justificação, em que Jesus me substitui e me justifica do meu pecado. O outro aspecto da morte da cruz é a inclusão, onde eu morro juntamente com Cristo. E no caso aqui, morrer para o pecado. Então, no verso 10, ele diz, olha, mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Verso 11, se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Então, esse vivificar aqui tem dois sentidos, eu posso entender. Um, a regeneração, que é quando eu fui vivificado, e o outro no sentido que nós seremos vivificados para vivermos a eternidade, ou seja, teremos um corpo glorificado, isso lá na frente. Mas aqui eu já recebi, eu fui vivificado no meu corpo mortal, este corpo que é suscetível de morte, ele foi tornado vivo espiritualmente. Ninguém morreu fisicamente para ressuscitar. No novo nascimento, você nasce sem morrer fisicamente. É um nascimento meramente espiritual, só mexe com o nosso espírito. Mas aqui, ele está dizendo aqui, né, Paulo, exatamente o que nós acabamos de referir, né? Que se o Espírito, né, da mesma forma que o Espírito ressuscitou a Jesus, né, para que ele habite em vós, também ele nos vivifica aqui e vai nos vivificar. Esse é o sentido desse versículo aqui na eternidade. Verso 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. E aí que entra a questão da santificação. Ou seja, o que significa ser devedor? É que eu estou preso por alguma obrigação. Quando você deve dinheiro para uma pessoa, você não fica preso àquela pessoa por dever dinheiro a ela? Aliás, diz um ditado, né? Você quer perder um amigo? Empresta dinheiro para ele. É impressionante, né? É impressionante, mas muitas vezes isso é uma verdade. Não vou dizer que sempre, mas muitas vezes isso é uma verdade. E o pior de tudo é que quando você empresta dinheiro, às vezes, para uma pessoa, né? Aí você chega na casa daquela pessoa, está fazendo um churrasquinho de picanha, né, José? Como a gente comentou ontem lá na reunião, né? Aí você olha assim, né? A pessoa já se sente até mal. A pessoa, às vezes você nem pensou nada, você nem cogitou nada, mas a própria pessoa já se sente mal porque ela é devedora. Ela tem uma dívida que aprende, então ela se sente mal porque ela fala assim, poxa, ele vai pensar que eu tinha dinheiro para pagar e eu gastei em picanha aqui, né? E podia ter pago a ele, etc. e tal. Então, de certa forma, quando Paulo diz aqui, olha assim, olha, de maneira, irmãos, que somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Ou seja, Deus já fez tudo para que eu e você fôssemos livres de qualquer dependência ou de qualquer dívida em relação à prática da carne. Ou seja, você não precisa mais pecar. Nós não somos devedores à carne. Você não precisa cometer pecados. É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. De maneira, irmãos, que somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Na verdade, nós somos devedores ao Espírito. Nessa lógica que o texto está dizendo aqui, né? Não está escrito isso aqui, mas nós somos devedores ao Espírito, estamos presos a Ele. Não porque Deus considere que nós temos uma dívida impagável com Ele. Não, não. Isso, o pecado, sim. O Satanás, isso Jesus disse, olha, eu não vim aqui para condenar, mas eu vim para, gente, salvar.
Jesus não veio a este mundo para nos condenar, ele veio para nos salvar. Não é da natureza divina nos condenar. Você vai ser condenado, eu vou ser condenado, o homem vai ser condenado por causa do seu pecado, por causa da sua rebeldia. Não porque Deus queira ou gostaria de condenar essas pessoas. Ele oferece a salvação, mas ele tem que cumprir com a sua palavra. Isso também é um outro aspecto que não dá para Deus abrir mão. E o que ele disse? A alma que pecar, esta morrerá. Então ele tem que cumprir, ele não pode voltar atrás, ele não pode retroceder naquilo que ele fala. Mas dizer que Deus tem prazer na morte do ímpio, a Bíblia fala que não tem prazer. Ele tem prazer na morte do justo. Amém? Então, esse é um amém que o povo não gosta também de falar. Porque ninguém quer morrer, né? Ai, ai. Mas Deus, ele tem prazer na morte do justo, mas não na morte do ímpio. É isso aí. Então, nós não somos devedores segundo a carne. Agora, o verso 13, ele continua. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aí chegamos no ponto. Por que eu preciso da santificação? Porque exatamente é isso que é o processo de santificação. A mortificação das obras do corpo através do Espírito Santo de Deus. Por um lado, eu mortifico, o meu corpo é mortificado no sentido de eu deixar as práticas do pecado, e por outro lado, eu sou cheio do Espírito. Na mesma proporção que eu sou cheio do Espírito, é que eu sou mortificado das obras do corpo. E veja que isso aqui bate com aquele texto de Hebreus que diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Porque ninguém vai viver, aqui ó, vivereis, no sentido de vida eterna. Porque se eu já tenho o Espírito, eu já fui vivificado no sentido de nascido de novo, né? De regeneração. Mas no sentido aqui de salvação eterna, de glória, é o que o texto está dizendo aqui, olha. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então entenda que é uma característica do Filho de Deus ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E neste processo, naturalmente, ele vai ser mortificado essas obras do corpo. Amém, queridos? Ficou claro para vocês? Por que precisamos da santificação? Porque faz parte desse processo de vida que Deus em Cristo Jesus providenciou para mim e para você. Nós não fomos feitos para vivermos mais na prática do pecado. Nem lá no Éden e nem hoje, depois de Cristo ter vindo e morrido por nós. Todo este processo, toda essa provisão, todos esses meios que Deus providenciou é para que nós vivêssemos uma vida santa, justa e agradável a Ele. Amém, queridos? E nós devemos buscar isso, nós devemos crer nisso. Eu só quero ler mais um texto agora em Gálatas capítulo 5, verso 16 e verso 18. Novamente aqui nós vemos segue na mesma linha lá de Romanos 8, Paulo aqui escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, olha, verso 16 e verso 17 e 18, capítulo 5, Gálatas, acharam? Amém? Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência é desejos enganosos da carne. Paixões. Vis, paixões enganosas.
Verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Porque Paulo estava falando também aqui para cristãos. Porque se ele estivesse escrevendo para pessoas naturais, homens naturais, com certeza eles não iam querer viver uma vida santa, né? Mas aqui no caso ele estava escrevendo para pessoas que eram cristãs já, que já tinham sido regeneradas. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Verso 18. E aí ele descreve as obras da carne, depois ele vai descrever as obras do Espírito. Né? E depois ele conclui, nos versos 24, os que são de Cristo, crucificaram, desça lá no verso 24, os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Está vendo aqui a minha inclusão na morte de Cristo? Então a minha carne, que carne é essa? Meu corpo? Não. Ninguém aqui foi crucificado juntamente com Cristo. Nós fomos, essa natureza pecaminosa nossa, essa natureza carnal, é que foi crucificada juntamente com Cristo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É lógico. Se eu vou vivificar no Espírito, eu tenho que andar no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Bom, essa última aqui já não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas é uma característica daquele que, infelizmente, vive no Espírito, que não deveria viver dessa forma, mas que vive. É aquilo que nós falamos, que infelizmente nós podemos vir a cometer ou praticar coisas que não são do Espírito. Andar no Espírito não significa que você nunca vai errar. Não é isso. Andar no Espírito significa que você tem o Espírito Santo de Deus que te orienta e te guia. Amém, querido? E que quando você, porventura, vier a cair, errar, coisa que nós não deveríamos, o Espírito Santo, por isso que ele trata comigo e trata com você. A minha maior preocupação, eu sempre digo isso, não é tanto, é lógico que isso preocupa, mas não é tanto com o pecado que você comete. É com a tua reação diante desse pecado. Isso é preocupante. Se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, eu entendo que isso vai te provocar realmente um mal-estar. Uma sensação ruim. Porque como nós vimos lá, aquele que anda na luz, ele se aproxima da luz. É natural, para que as suas obras sejam vistas, que são feitas em Deus. E pecado não é obra feita em Deus. Amém, queridos? Então, pecado não tem nada a ver mais com a nossa atitude. Agora, se viermos a pecar, Deus ele é poderoso, como já falamos, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas eu devo, diante dele, aliás, nós devemos fazer mais vezes isso aqui, viu, Sandro? Como você fez hoje, orou aqui, Senhor, perdoa os nossos pecados, nós precisamos orar mais. Eu não sei quantas vezes você ora sobre essa questão de perdão de pecados. Eu não estou falando aqui como um método, como um ritual, ou como uma coisa programada, não é isso não. Mas isso mostra a minha e a tua consciência, que é fundamental. Nós vamos falar na próxima semana, né, que é ceia, nós vamos falar exatamente sobre essa questão de contrição. O fato de eu não ter mais o pecado na minha consciência não quer dizer que eu não tenha consciência de pecado. São coisas diferentes. Hoje eu não tenho mais o peso na minha consciência dos pecados anteriormente praticados, porque eu fui perdoado desses pecados. Não adianta eu me sentir mal por algo que Deus já me perdoou. Eu me sinto mal por coisas que eu faço agora, no presente, e que desagradam a Deus. Isso sim tem que me trazer um mal-estar. Isso significa que eu ainda tenho consciência que eu sou um pecador miserável. E que da mesma forma que um dia eu gritei diante de Deus, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo de morte? Diante do pecado, eu ainda devo chegar e bradar diante de Deus, Pai, tem misericórdia de mim, miserável pecador. Amém, queridos? Vamos ficar em pé? E vamos fazer isso agora, em nome de Jesus?
Já fizemos no começo, vamos fazer no final também? Hoje talvez tenha parecido que foi mais longo, né? Porque o Sandro falou e eu falei. Mas eu terminei mais cedo até do que o normal. Tá vendo? Eu falei 1 hora só, mais ou menos. Você me entregou umas 7h10, mais ou menos? 7h04, então 1h10. Aí eu falo 1h20, 1h30. O que foi, dona Dirce? Ó, peça perdão por esse pecado, viu? Falando mal de mim. Amém, brincadeira. Feche seus olhos, querido, em nome de Jesus. Paizinho querido, eu sei que muitas vezes, ó Pai, nós temos dificuldades de entendermos ou de enxergarmos tudo aquilo que o Senhor fez através de Cristo naquela cruz, meu Pai. Eu sei que nem sempre nós entendemos o tamanho dessa salvação que o Senhor realizou ali naquela cruz por nós, Pai. Eu quero, em nome de Jesus, clamar aqui agora, Pai, que o Teu Espírito venha com misericórdia, graça e revelação sobre as nossas vidas. Que aquilo que a nós, seres humanos, fica difícil às vezes transmitir, Pai, que o Teu Espírito traga convencimento nos corações, ó Deus. Que Ele faça uma obra de mudança realmente nos nossos corações, Pai. Se há pessoas aqui que ainda não são convertidas, ó Deus, que elas possam experimentar este novo nascimento, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que elas enxerguem o seu pecado, ó Deus. Que elas entendam a sua miséria, meu Pai. Que elas percebam o Teu amor que foi derramado ali naquela cruz, Senhor. Para que fôssemos regenerados, para que fôssemos transformados em novas criaturas, meu Pai. Não há como aproveitarmos aquilo, ó Deus. Precisamos passar por essa transformação, Senhor. O Senhor não é um Deus de remendos. O Senhor é um Deus de transformação, Pai. E esta obra que o Senhor fez é uma obra completa, ó Deus. É uma obra de transformação, ó Pai. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor faça esta obra, Pai, nos corações daqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Oro também por aqueles que já te conhecem, ó Deus, te pedindo que o Senhor também nos dê, ó Pai, um entendimento claro da nossa miséria, da nossa dificuldade, ó Pai, da nossa dependência de Ti, Senhor. Sem Ti, nada podemos fazer. Oh, meu Deus, não conseguimos deixar de fazer o mal, não conseguimos fazer o bem, nós não conseguiremos fazer nada, Senhor, se não for o Teu poder e a Tua graça sendo derramada em nossos corações, Pai. O fato de estarmos aqui agora diante de Ti, ó Deus, clamando por misericórdia e pedindo para que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Pai. Isso já é fruto do Teu Espírito agindo em nossos corações, Pai. Porque de nós mesmos nós não faríamos isso, Senhor. Mas nós queremos declarar aqui, ó Pai, que nós precisamos e clamamos, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa as nossas iniquidades, ó Pai. Traz bálsamo, Pai, de alegria. Traz bálsamo, Senhor, de renovação, ó Pai querido. Para a nossa igreja eu te peço, em nome de Jesus.